Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música. Vamos dar então continuidade aí à nossa série sobre da produção até a entrega da música ao cliente. Hoje eu vou falar, esse vídeo é o terceiro vídeo dessa série, eu vou falar para vocês sobre mixagem. Algumas pessoas estão me escrevendo, pessoal, no YouTube, outras que são alunos que acompanham, né, o meu canal, aí me escrevem através do meu portal ou por e-mail, enfim. Ou até meu WhatsApp, direct do Instagram, cada um utiliza aí um meio para entrar em contato com a gente, que é mais fácil e mais rápido para si. Então, me pedindo para eu falar um pouquinho mais, né, sobre cada uma das etapas, na produção, como eu produzi, na mixagem, como eu fiz a mixagem disso, daquilo. Eu vou fazer, pessoal, prometo para vocês, diversos vídeos a partir de agora, inclusive quero aumentar a frequência dos vídeos aqui no canal da Indústria da Música. Isso vai depender de dois projetos que eu estou terminando na minha outra empresa, que é o IOPEX, para obviamente sobrar tempo e aí poder estar mais aqui com vocês, fazer mais vídeos, entregar mais coisas, falar sobre os cursos, né? Muita gente não conhece os meus cursos ainda, muita gente fala, pô, Giovanni, seus cursos são bons e você não faz tanta propaganda assim. Gente, não dá para fazer tudo e também a gente falta tempo aí para fazer algumas coisas. Então, eu resolvi me concentrar nessa série. Eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo foi sobre pré-produção, o que eu faço na pré-produção, na produção, um pouquinho do que eu faço na produção, e eu estou me concentrando no o que, no como fazer. Eu vou fazer vídeos ao longo, né, do canal aí, porque não pode ser, eu não consigo juntar um vídeo falando no que, como, porquê, de todas as formas, a não ser que eu estivesse fazendo uma mixagem ao vivo aqui para vocês para mostrar. Não é esse o intuito. O intuito desse vídeo é mostrar o meu processo, porque para muitas pessoas fizeram um curso com um outro cara e aprenderam um determinado processo. E não existe um único processo de fazer, né? Igual fazer bolo, igual fazer uma série de outras coisas. Existem várias receitas, existem receitas que cabem para alguns tipos de trabalhos, e cada um tem ali, vai adaptando para si. É bom você que está aí me vendo e me ouvindo agora, conhecer outros tipos de receitas, né, e outros tipos de approach, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou me concentrar no que? Logicamente, eu vou mostrar aqui detalhes de várias coisas que eu fiz, porque faz parte do processo, mas eu não vou entrar em detalhes de como eu fiz a mixagem da guitarra, como eu fiz a mixagem do teclado. Isso eu vou fazer em vídeos mais pra frente falando sobre mixagem. Inclusive, eu vou começar uma série em breve, focada em home studio em geral. Em mixagem, obviamente, é um dos processos que muita gente que está em home studio precisa aprender. Então eu vou falar sobre mix, o que eu já aprendi de mix quando eu fiz os cursos lá da Point Blank, quando eu me formei lá fora em Londres, e também o que eu consegui com o passar do tempo, desenvolver por mim mesmo, né? Porque a gente vai fazendo curso, vai aprendendo, vai usando um plugin, vai fazendo um monte de coisa e no final das contas a gente, que é o meu caso agora, vai ficando simplista, né? Minimalista, vai aprendendo que menos é mais, que um monte de coisa que a gente usava antes não precisa, ou a gente aprende de uma outra forma, e são esses approaches que eu quero comunizar aqui. Então vou me concentrar nessa série de novo no o que fazer e o passo a passo desse approach para que você que está aí, que tem um home studio, quer transformar esse home studio num negócio, que é o que eu estou batalhando nesse canal para a gente comunizar esse tipo de informação, para que você pegue esse passo a passo e adapte aí para o seu dia a dia, tá ok? Hoje eu vou falar sobre mixagem. Eu estou utilizando aqui, o Fabrício Ramos me permitiu utilizar a música dele de fundo, é uma música gospel. A gente produziu há 2, 3 semanas atrás, já entreguei, né? Então teve todo um passo a passo que eu vou relembrar, inclusive lá no último vídeo, quando eu falar, o que vai ser o 5º vídeo, eu vou falar da entrega, do pós-venda, uma série de coisas que eu faço e que também vocês poderiam fazer e que eu acho que é interessante. Hoje eu vou me concentrar na mixagem e não quero que esse vídeo fique muito grande. Já vai ser um pouquinho grande, porque tem muita coisa para falar, mas eu não quero que ele fique muito grande, então vamos lá, direto para a prática. Deixa eu passar aqui para a minha tela do Logic, e aí a gente vai... vou mostrar para vocês aqui, pessoal, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer a mixagem. Número 1, organização ou preparação. Organização e preparação do quê? De tudo. Desde a minha sala, eu trago para cá essa garrafinha, inclusive fechada, tem água aqui dentro, que eu uso para beber água. Eu organizo a minha mesa, eu limpo tudo e eu procuro
me desligar do mundo no sentido de não marcar um compromisso com ninguém quando eu estou fazendo uma mix ou uma master, não marcar compromisso inclusive das pessoas me ligarem. Obviamente o telefone fica do lado, mas uma das coisas que eu procuro mais me policiar é durante uma mix e uma master, principalmente durante uma mix, que eu acho que se a mix fica boa, a master tende a ficar também muito boa, mas se a mix fica ruim, a master com certeza não vai dar para corrigir tanta coisa. Então eu tento me concentrar muito numa mixagem, distração com o celular, desligo do WhatsApp, desligo o WhatsApp do computador, que às vezes eu deixo ele ligado, não gosto, mas às vezes eu preciso deixar. Então eu me desligo, limpo a sala, chego aqui, deixo água, vou no banheiro. Por quê? Porque eu invisto de 3 a 4 horas. Quando a produção fui eu que fiz, eu gasto menos tempo. Quando a produção não fui eu que fiz, e aí eu tenho que organizar a sessão, né? Que é o que eu vou falar agora. Eu tenho que fazer uma série de coisas na sessão. Aí eu gasto um pouquinho mais de tempo e isso obviamente vai consumindo um pouco mais. Então, organizar o estúdio, deixar água ou ter tomado um café. Eu gosto de fazer a mixagem na parte da manhã, meu ouvido tá mais limpo, né? A gente, como trabalha às vezes também à noite, eu prefiro fazer mixagem de manhã. O ouvido tá limpo, tem uma série de coisas que eu vou falar aqui que eu faço. E aí, de novo, são approaches que cada um desenvolve o seu para você pegar de experiência e quem sabe se adaptar também, pegando o que você achar que deva ir para o seu approach. Então, preparação, preparei o estúdio, deixei limpo, deixei livre de tudo, não tenho distração, telefone está desligado, rede social não quero nem saber. Eu vou organizar a sessão. Nesse caso aqui, como vocês estão vendo aí na tela, a minha sessão já está organizada. Por quê? Como fui eu que fiz a produção, na produção eu já gosto, eu já vou fazendo isso automático, é meu isso, né? Eu vou colorindo os canais, colocando aqui os íconezinhos, deixando tudo certinho na produção, para que quando eu chegue na mixagem já está tudo certo. E aí, ao produzir, né, eu já vou gravando, colorindo os canais, deixando tudo certo, para que na hora que eu for mixar eu já saiba o que é ok e não precise investir tempo nisso. Quando é uma sessão que eu recebo para mixar, aí eu tenho que fazer isso nessa etapa 1 aqui, que é de preparação e organização. Então é nessa etapa número 1 que eu organizo tudo e deixo tudo à mão para que eu consiga fazer tudo da melhor forma possível. Número 2, eu ouço de 2 a 3 músicas que são referências para aquele estilo. Mesmo como foi esse caso, o Fabrício não me mandou, ele falou, comentou comigo, eu até perguntei o que você gosta, o que você não gosta, tal. Ele falou, Giovanni, a música é um pouco diferente, né? Eu não quero me basear como uma referência, tal, mas em termos de sonoridade, ele me mostrou 2 músicas, eu ouvi, e também, para que ficasse próximo do que eu produzi, o que eu fiz? Eu peguei 3 músicas, estão aqui por trás, aqui, ó. Eu peguei 3 músicas, vou mostrar um pouquinho de cada uma aí para vocês, só para que não fique extenso demais esse vídeo. Eu peguei 3 músicas que eu mesmo produzi, para me referenciar. Inclusive essas músicas foram produzidas na indústria da música no outro estúdio, ou seja, a sonoridade, a acústica do outro estúdio era diferente. Aqui eu acredito que esteja inclusive um pouco melhor. Então eu ouvi as outras 3 músicas para que eu conseguisse calibrar o meu ouvido para fazer essa mix. A primeira música que eu vou mostrar aqui para vocês é a música do Thiago. Eu vou deixar isso aqui baixo, vou tirar alguns pluginhos aqui dessa sessão e vou mostrar para vocês aqui. Movam-se os portais pela voz, tudo música gospel que clama, e tudo música que foram gravadas e produzidas por mim para eu ter uma referência. e enche essa casa. Deixa eu baixar um pouquinho, tá? Movam-se os portais
essa foi a primeira música que eu peguei, não vou passar muito aqui não, para não tomar muito tempo desse vídeo. A segunda música também do Thiago, num outro estilo, mais lentinha, como essa aqui. Como essa música tem guitarra, essa do Fabrício que eu vou mostrar para vocês, eu peguei 3 músicas que tem essa levada, obviamente, né? Eu já produzi mais música gospel, mas essas que tem levada mais rock, porque lá no final vai ter aí uma levada rock. Essa aqui é com todo o meu coração, que eu pessoalmente gosto pra caramba. Se enche de uma nova canção, meu coração se enche de uma nova canção. Te amo, Jesus, te amo. Essa é a segunda música, bora lá. E a terceira, do Haroldo Ferres. Deixa eu... Essa inclusive tem um vídeo aí no canal, viu, gente? Então, essas são as músicas que eu adotei como referência, tá ok? Deixa eu passar aqui. Bora lá, que tem muita coisa para mostrar. Eu pego de 2 a 3 músicas, dou uma calibrada no ouvido, logicamente escutando aqui nos meus monitores, agora eu tô com fone, mas escutando nos monitores. Chego com o ouvido limpo, né, tranquilo, na parte da manhã. Terceira coisa que eu faço é ouvir a música. Eu pego a música, como, obviamente, ela vai estar... Deixa eu até já limpar aqui, né, para vocês verem que tem bastante coisa aí que a gente tem para mostrar aqui. Eu vou tirar aqui todos os plugins e... Pronto, tá zerada. Deixa eu voltar com a bateria para cá, não ficar tão extenso. E aí eu ouço a música, simplesmente ouço a música de novo, né? Embora eu tenha produzido. Ouço a música com calma, por quê? Porque com o ouvido calibrado, ouvindo a música, entendendo as nuances, entendendo onde tem que estar o que, eu vou saber exatamente como trabalhar cada um dos canais para eu começar a fazer a mixagem. Essa é a terceira coisa que eu faço. A quarta é decidir que tipo de mix que eu vou fazer, né? E aí, pessoal, a gente pode fazer mix num estúdio como o meu, que é um estúdio um pouco mais comercial, vamos dizer assim, né? Não tem uma cara mais de home studio. A gente pode fazer uma mix 100% digital, né? E também pode fazer uma mix híbrida, né? Utilizando hardware, utilizando software e dessa forma. Eu optei nessa música porque eu produzi, os canais estavam bem gravados, eu optei, assim como na Master eu vou falar no vídeo que vem, em fazer uma mixagem 100% digital, ou seja, né, online, in the box aí, para que eu consiga fazer, online não, né, in the box, para que eu conseguisse utilizar o máximo que eu conseguisse
daquilo que me foi passado em relação às referências que eu adotei, que eu fiz dessa mesma forma, para soar bem e eu ter a garantia que eu iria fazer um bom trabalho. Por que eu não utilizei os hardwares para mix? Porque principalmente esse meu EQ, o Manley, é um EQ obviamente excelente, né, que tem 8 faixas de frequência, acrescenta, né, dá pra gente trabalhar os harmônicos muito bem aí, mas eu preferi manter pro que ele me mandou a sonoridade daquele estilo que ele, como eu conheço esses hardware e sei do potencial, né, um aquecimento, eu prefiro, e por enquanto eu estou mexendo no cabeamento, tem uma série de coisas que eu estou fazendo a ligação, como eu disse para vocês, eu troquei a minha interface, eu preferi trabalhar de forma in the box, assim como eu vou explicar também para vocês na parte da masterização mais à frente. Então essa foi a quarta coisa, eu decidi o tipo de mix que eu ia fazer. A quinta coisa que eu sempre faço, quando eu tenho a opção, deixa eu até já fechar aqui, eu vou salvar, mesmo daquele jeito, que só mexi nos efeitos, não tem problema, vou fechar, vou abrir aqui o meu, para vocês verem aqui, deixa eu tirar aqui, vou chamar agora, vou deixar aqui, eu vou chamar o Logic, né, ele está aqui na tela, vou fechar essa track aqui por completo e vou vir aqui New From Template. Por quê? Porque muitas vezes quando eu tenho um tipo de música que as pessoas me mandam somente o áudio, às vezes, nem sempre, e por que às vezes? Porque, de novo, não tem receita de bolo, a gente vai pelo tipo de trabalho que a gente está fazendo e pela velocidade das coisas que a gente quer em função daquilo que a gente está fazendo. Eu prefiro, para alguns trabalhos, adotar alguns templates. Eu tenho template aqui de rock, de pop, template de música para piano, template para composição, para master analógico, para mix e uma série de outras coisas. E eu fiz aqui também, obviamente há um tempo atrás, isso vai sendo evoluído, uma mix para gospel. Utilizei esse template aqui para música dele? Não. Eu comecei do zero, mas essa é uma fase, o quinto passo é decidir se eu vou usar esse template ou não, porque a depender daquilo que eu tenho no meu template, vai me adiantar bastante o trabalho ou não. Na maioria das vezes eu utilizo porque, principalmente, não que eu vou usar tudo que está no template, inclusive eu já faço uma primeira limpada assim que eu abro o template, mas para usar os mix bus, os master bus, para fazer com que os efeitos de cada canal, que ela já está organizada, numerada, já tem uma certa sequência, me ajude na velocidade. Nesse caso da música do Fabrício, eu não usei, por quê? Porque a música dele, primeiro, é muito simples, tem poucos canais, como vocês podem ver aqui, e também porque eu já sabia, como fui eu que produzi, a sonoridade que eu queria tirar. Durante a produção, o que eu já fui fazendo, como eu produzi, eu já fui colocando alguns efeitos para fazer como se fosse uma pré-mix, porque ao fazer a produção, você já está lidando com um projeto, né? Então, obviamente, você sabe que você vai fazer a mix e sabe que você vai fazer a master, então você já vai estar trabalhando de forma a adiantar o seu serviço posterior. Foi isso que eu fiz aqui. Eu simplesmente trabalhei de forma que, deixa eu até deixar o meu mixer aberto aqui, minimizar. Eu trabalhei de forma que eu fosse pré-mixando, né? E ouvindo, obviamente, já consertando alguns possíveis erros ou melhorando a sonoridade de algumas coisas, não são necessariamente erros e assim por diante. Então essa é a quinta coisa que eu faço, saber se eu vou usar um template ou não e qual template eu vou usar para que tipo de música. E aí sim eu começo a mixagem em si, que tem uma certa ordem. Eu utilizo na seguinte ordem. Primeiro eu faço a mixagem da batera, a maioria das vezes, e a coloração, eu já tinha, né, uma coloração sempre padrão, assim, né? Eu procuro manter uma certa ordem, mas às vezes a gente vai mudando para não ficar na mesmice. Mas independente do tipo de cor que você goste por canal, organize da forma como você queira aí. Eu sempre começo a mix pela bateria, e aí, nesse caso, o bumbo aqui, a primeira coisa que eu faço é entender se eu vou ressamplear, que tipo de som que veio para mim da produção, se vai ter mudança, né? Porque
Muitas vezes você tem uma mixagem que, por mais que você tenha produzido, você quer trocar algum som, ressamplear, utilizar alguma coisa que faça com que você precise melhorar o som. Deixa eu voltar aqui com o Master Buzz aqui só para aumentar um pouquinho o volume. Uma coisa muito importante, pessoal, que eu faço aqui, né? Vocês veem que o kick tá batendo sozinho, embora tenha ali o meu Master Buzz sendo atuando ali, né? Eu faço com que ele bata em torno de menos 14 por aí, quando ele tá sozinho. Eu começo uma mix mais ou menos dessa forma. Essa é a minha referência. Aqui tá sem efeito nenhum, né? Vocês podem ver aqui pelo mixer, não tem efeito nenhum em nada, absolutamente nada, e tá batendo só o mix, ou só o bumbo aqui. Eu faço com que ele soe aí por volta de menos 14 lá no master, no out, né? Tá dando 16, 15 e pouquinho, depende, né? Porque eu faço o kick com, obviamente, não 100% quantizado para que ele dê essa diferença, e cada boom de cada parte da música, principalmente aqueles booms que tem essa, né, uma nuance de bateria, eu gosto de fazer com diferente, tá vendo? Tá dando menos 14, a hora vai dar menos 14, porque eu simulo um baterista mesmo, porque senão fica tudo quantizado com a parte de... deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou clicar aqui embaixo. Opa. A parte do Velocity tem uma certa alteração. Eu faço questão de fazer essas alterações, como vocês estão vendo, porque para mim é importante que soe o mais original possível, parecendo um baterista, óbvio. E aí eu vou mixando a bateria, de novo. Não vou entrar em detalhes da mixagem de bateria, vou entrar em detalhes aqui do que eu faço de approach e que vai servir para os outros instrumentos também, tá? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o meu approach de mix de uma maneira geral. Primeira coisa que eu faço é esse cara aqui, ó. E nem sempre eu uso o mesmo, tá? Nessa música eu preferi usar o NLS, que é um plugin da Waves, para saturação. Muitas vezes eu uso esse cara aqui. Então são os dois que eu mais uso. E a primeira coisa que eu faço, pessoal, independente do instrumento, é trabalhar a saturação. Por quê? Porque eu preciso dar brilho para aquele instrumento que não tem. A maioria dos samples, a não ser que você esteja sampleando, que não foi o que eu utilizei aqui nessa música, né? Música eletrônica a gente usa muito, você já traz um sample meio colorido, né? Vamos dizer assim, e aí já mesmo assim, a depender do tipo de sample, como ele vem, de como é o bitrate que foi gravado, e uma série de coisas, é ouvido, né? Você tem que ouvir e sentir se você quer uma coloração ou não. E a saturação é uma das coisas que vem do elemento meio distorsivo, né? E que vai fazer com que o kick ou as peças da bateria, e eu uso isso para quase todos os instrumentos, óbvio, dê uma coloração diferente, porque ela trabalha nos harmônicos, e aí você satura esses harmônicos na medida que você quiser, tá ok? Então eu fui trabalhando a saturação. Depois, uma das coisas que eu faço é a equalização, e depois a compressão. Isso, pessoal, aqui vocês vão perceber que eu uso sempre nessa música, né? Utilizei, às vezes troco o equalizador, mas a maioria das vezes, hoje em dia, eu estou usando muito o FabFilter ou o AD. São os instrumentos, os plugins de efeito que eu mais utilizo. Eu sou bastante simplista nesse sentido, já me acostumei. O FabFilter, principalmente o Q2, é muito legal. Deixa eu desabilitar aqui o compressor para vocês verem algumas coisas, e que isso sirva para os outros instrumentos, né? Ele me dá a possibilidade, inclusive, de escutar, né? Se eu clicar nesse foninho aqui, ó, a frequência exata que eu quero tirar. Eventualmente uma frequência para mim está sobrando, além dele fazer a curva, você clicar em cada nota, você conseguir curvas diferentes, com intensidades diferentes em relação a retirar, né, low cut e tal. Se você vai fazer LR, se você quer trabalhar mid-side, se você quer o quanto você quer retirar da banda, enfim, você consegue trabalhar frequência a frequência. E o mais legal desse plugin é isso, é você ouvir
a frequência que você quer retirar e a quantidade que você quer retirar, você trabalha aqui para que você consiga o melhor resultado possível. Então esse é o EQ que eu utilizei na música inteira e esse é o compressor que eu utilizei. E aí o compressor, pessoal, vocês vão perceber que logicamente é gosto e é experiência em utilizar o compressor em termos de threshold, attack, release e a quantidade que você quer para cada um dos tipos de instrumento. Aí não tem como a gente explicar agora, eu posso, de novo, como eu falei lá no início do vídeo, vou fazer alguns vídeos mais para frente mostrando coisas de elementos de mixagem que eu aprendi, que eu acho que me são muito úteis e mais para frente eu vou mostrar. E uma das coisas que eu faço ao utilizar, né, conhecer esse plugin aqui, ele tem um oversampling aí que é muito legal, que ele explora, né, ainda mais se você está utilizando o sidechain, por exemplo, do compressor. Isso você pode estar utilizando ou não. Obviamente ele tem um equalizador para o sidechain separado, mas você pode utilizar esse oversampling para fazer com que os harmônicos da compressão sejam, o próprio nome diz, né, oversampling, você expanda. Isso dá para você ouvir claramente, principalmente em voz, né, em coisas que na master ou no mix bus, que eu utilizei ele aqui de novo, ó. Então vamos lá, aqui foram os mesmos canais, eu saturei, deixa eu colocar aqui todos de uma vez, que é para irem juntos, vou selecionar esses caras aqui, saturei, equalização e compressão. E aí depois eu fiz uma mandada, né, esse bus, tá vendo aqui, ó, bus 11, esse bus 11 é esse bus aqui que está indo para um reverb, esse é o reverb que para mim é um dos melhores reverbs que eu conheço. Sei lidar muito bem com ele, tem vários templates de reverb aqui, ou vários modelos. A única coisa que você pode fazer é inclusive trabalhar aqui com as frequências, né, para você intensificar ou não alguma frequência, tirar e tal. Isso é muito legal, ele é simples e muito objetivo e uma qualidade de reverb excelente, é o reverb que eu mais uso, tá? Foi esse reverb que eu utilizei. E no Mix Bus eu fiz um summing aqui, vocês estão vendo, ó, a bateria toda está indo primeiro para esse canal aqui, que é o Bus 1. E nesse Bus 1 eu utilizei o neutro para fazer uma compressão paralela, vamos dizer assim. Ele está utilizando mais um compressor, dando um ganho aqui na parte do grave. Isso para a bateria inteira agora, tá? Eu utilizei um transient shaper aqui. Tá indo com menos 30, eu coloquei bem levinho aqui para poder mexer no transiente, principalmente balanceado aí dos médios. Coloquei um exciter também bem de levinho e coloquei dois compressores, um multibanda e um compressor para analisar com esse aspecto do vintage aqui, que é o tipo de compressor que eu utilizei, né? Também para dar uma comprimida, mas bem pouquinho para que a bateria tivesse esse efeito de compressão paralela. E aí a bateria ficou assim. Deixa eu voltar aqui. Com o Neutron, e no final eu coloquei um outro compressor faz uma diferença absurda esse oversampling. E aqui eu coloquei no modo que é o estilo do pumping para esse groove glue aqui, que ele dá uma unida para comprimir um pouquinho mais a bateria, que eu achei que ainda podia ir um pouquinho mais. O threshold tá bem pouquinho aqui, é só para dar uma colada. Essa foi a bateria, perfeito? E aí eu fiz a mesma coisa com os outros instrumentos. Depois, o segundo instrumento que eu geralmente trabalho quando não é dentro da bateria são os elementos percussivos. Nesse caso aqui não teve. Deixa eu fechar aqui no mixer para a gente não perder tempo. Depois eu trabalhei o baixo. E aí é o terceiro elemento de instrumentos, vamos dizer assim, que eu sempre trabalho. Primeiro bateria, depois percussão, depois baixo. Seja baixo acústico ou sintetizado no caso de música eletrônica.
Nesse caso aqui da música dele, ele já me mandou com esses plugins aqui, ó. Esse baixo, ele já veio com essa sonoridade. Logicamente está aqui com o Master Channel já ligado. E aí, o que que eu fiz? Eu não saturei, porque esse baixo já veio com bastante brilho. Eu até tentei mexer, achei que estava ficando demais. Então eu equalizei e comprimi. Os mesmo compressor e o mesmo equalizador. Essa foi o trabalho que eu fiz aqui no baixo. Depois eu parti para que é o quarto elemento, que são os teclados. Eu começo sempre com o piano, que é o principal, nesse caso dessa música, é o principal elemento, que inclusive começa a música aqui, né? Aí, eu mesma coisa, saturei, para dar um brilho, bem pouquinho, porque o piano geralmente, nesse caso do som dele aqui, já veio com brilho. Equalização. E compressão. E aí eu coloquei um buzz aqui, indo para um reverb diferente, que é o reverb 13, só para dar uma ambiência de sala de piano. Cara, eu já trabalhei tanto em piano, em mix e master, que vocês não imaginam. Por ser tecladista, né, é um instrumento que a gente gosta, eu acho que a gente trabalha mais. Gostei muito do som do piano desse cara aí, ficou bem legal. Depois eu fui para as cordas, né? Aí tem esse instrumento aqui. Coloquei uma saturação nele bem levinha, principalmente para médios e graves, porque ele já estava, né, são cordas agudas. Trabalhei a equalização, de novo. Você vê que cordas, né, te dá um nível de frequência, de variação de frequência muito grande, né? A gente olha assim e acha que é um problema. Não, porque os harmônicos de cordas são diferentes mesmo. Tem gente que assusta numa mix e quer ficar corrigindo tudo. Não, você vai matar as cordas se você fizer isso. Deixa eu ir abaixando aqui, senão vai ficar muito alto enquanto eu tô falando, né? Então você não tem que ter homogeneidade em nenhum, dependendo do tipo de instrumento, quanto mais homogêneo melhor, né? É o que diz a teoria, mas a prática diz que instrumentos de cordas têm harmônicos soando diferentes, então você tem que respeitar isso. E aí depois eu comprimi, né? Então equalização, saturação, equalização e compressão, tá aqui, ó. No mid-side eu abri um pouquinho mais pro agudo, tirei um pouquinho mais do agudo e trabalhei um pouquinho mais os graves aqui, deixando para que ele soasse um pouco mais encorpado, tá ok? Utilizei esses elementos. Depois eu parti para esse outro pad que eu fiz de fundo. Mesma coisa, eu saturei. No meu ouvido aqui tá dando para perceber, se você ouvir aí com fone, o nível de saturação, bem pouquinho, porque é um pad bem mais embaçado, né? É um pad que a gente usa para fundo. Então eu queria abrir ele um pouco no espectro. Equalização e compressão. Dei uma valorizada, inclusive usei o mesmo, não com as mesmas características, mas o mesmo compressor do piano e das cordas anteriores. Depois eu parti para o synth. Saturei. Olha a diferença absurda que dá a saturação. Parece que vem aqui para cima da cabeça assim, e a gente escuta ele com de uma forma melhor aí. Equalização e compressão para dar aquela colada, ok? Depois eu parti para o violão, né? O violão é esse cara que está aqui. Aqui tá sem efeito nenhum, tá com... Para esse violão eu coloquei um de Esser
tirando uma frequência ali em torno dos 4K, que ele estava bem pesado, tá? Deu uma saturada. Se você ouvir aí com fone, você vai ver a diferença absurda que a saturação faz. Depois, equalização. Dei uma valorizada aqui para voltar os harmônicos, um pouquinho aí dos agudos só. E depois a compressão. E aí, no caso do violão, mandei ele para um reverbzinho aí também. E violão não tem jeito, pessoal. A mão, dependendo a forma como o violonista tocar, vai ter o arrastar das cordas. Você não vai conseguir tirar tudo com diéster, ou obviamente dá para você trabalhar alguma coisa, tá? Essa é uma das coisas que eu fiz aqui. Depois eu já estou partindo agora pro sair dos teclados. Agora estou indo pro violão e guitarras, tá? Que é o próximo na ordem aqui que eu fiz. Ele me mandou de novo as guitarras, essa guitarra aqui dessa forma, com gate, pedal e amplificador. Mantive a sonoridade que ele me mandou, obviamente. Depois eu não quis saturar, porque essa guitarra já estava bastante rasgada, vamos dizer assim. Eu trabalhei a equalização, a compressão, e eu coloquei uma compressão diferente aqui com neutro. Deixa eu fechar aqui. Trabalhei uma outra equalização com mais 2 compressores e coloquei um exciter no final aqui, bem levinho, para chegar o som numa cola do jeito que eu queria, né? Então usei 2 compressores, um linear e um multibanda, para trabalhar algumas frequências separadas aqui. E ficou esse som. Depois eu mandei, obviamente, essa guitarra para um bus. Deixa eu voltar aqui. Mandei ele para esse mesmo Valhalla 11 aqui. E um pouquinho de delay, que é esse cara aqui. Então essa foi a guitarra. Depois eu trabalhei com as guitarras solo, que foram esses 2 caras aqui. Utilizei os mesmos plugins, só que com parâmetros diferentes. Fiz as mesmas mandadas, reverb e delay, que são essas 2 guitarras aqui da frente. Essa aqui é a primeira, que é o solo. Ou seja, eu equalizei, tirei o grave aqui abaixo de 70, tirei um agudo lá também. Depois eu compensei, né? Primeiro agudo que eu tiro é aquele agudo para tirar o rasgado, depois eu compenso somente na parte dos harmônicos do agudo que eu quero. Eu fiz uma compressão um pouquinho diferente, com outro parâmetro, tirei o agudo aqui do mid-side da compressão, e eu fiz uma coisa que a gente só aprende com o tempo, obviamente, mas eu trabalhei o mid-side dessas guitarras de forma diferente, para que eles expandissem um pouquinho diferente na sensação de quem está ouvindo, com o mid-side de uma forma diferente, através desse plugin aqui, que ele me possibilita isso. É o mesmo compressor, mas ele tem alguns parâmetros que a gente consegue trabalhar mid-side. Eu posso falar um pouquinho mais em detalhes mais à frente aí para vocês numa outra oportunidade. E aí essa outra guitarra tem o segundo solo, que é só complementar, os parâmetros são os mesmos, né? Ele só dividiu o canal aqui. E eu deixei depois eu vou falar dos pans, deixei um pouquinho mais para a direita e para a esquerda, porque como uma entra em seguida da outra, só para dar uma sensação de movimento aí. Depois eu trabalhei os vocais, depois das guitarras, tem os efeitos aí. Nesse efeito, pessoal, vocês vão ver que tá vazio aqui, ó, porque esse efeito é um sample, ele para mim tava pronto, né, um efeito de chuva com chuva e vento, e eu não quis mexer em nada, até porque no início da música achei que ele estava pronto e não equalizei, não fiz absolutamente nada. Gostei muito do som, é um som de início aqui para ela cantar. Densas nuvens cobriram nosso céu,
ok? Então eu trato de todos os instrumentos, terminei, vou para os efeitos e agora eu fui para o vocal. O vocal foi uma das coisas que me deu mais trabalho, obviamente nem sempre é assim, mas nessa música foi. Eu tive que trabalhar bastante coisas de equalização e volume, vocês podem ver até pela onda aqui, eu fiz tanto trabalho de automação, né, que eu vou falar daqui a pouquinho, e também trabalho de equalização, né, de trabalhar volume. Então você tem diversas formas de você trabalhar volume em voz. Eu fiz um mix das duas, né, que utilizei as duas que eu acredito que sejam principais para controle de vocal quando você tem diferença de onda muito grande, ou seja, aqui no início cantou muito baixo ou longe do microfone, aqui cantou um pouquinho mais perto, mais alto, e no refrão cantou mais alto, a onda tá vindo mais com mais punch, né? Você pode trabalhar volume nas 3 partes da música? Pode, mas existe um limite, né? Porque nem sempre é só volume e distanciamento. Você distanciou do microfone, você perde algumas coisas do brilho, você perde o nível de equalização que você não consegue compensar totalmente ao fazer esse distanciamento. O nível de equalização do vocal, na minha opinião, muda. Então você tem que trabalhar equalização e compressão junto com o volume em cada uma das 3 partes. E para ficar isso harmônico, ou seja, para ficar homogêneo, você tem que tomar um cuidado danado. Então a primeira coisa que eu fiz no vocal foi colocar um diéser, né? Ela tem uns S's, essa mulher que cantou tem uns S's bastante intensivos, né, vamos dizer assim, e eu coloquei um diéser para retirar até uma certa quantidade aí boa, trabalhando inclusive com o tipo de onda, né, lá no agudo em torno de 4.500 aqui. Por quê? Como é que eu sei quanto eu tenho que tirar? Basta, antes de você começar, você trabalhar, você vir aqui sem o diéser estar funcionando, você vem aqui no EQ e vê qual é a frequência do EQ que você quer tirar. Esse equalizador Pro EQ2, ele te dá, como eu disse, clicando aqui, ó, para algumas frequências ele te dá essa possibilidade. Você vê aqui na frequência qual frequência que você quer mais tirar, que é essa frequência do S que a pessoa está falando aí, ó. Você analisa essa frequência, né, clicando aqui, inclusive vendo aquela frequência, ó. E aí coloca esse tipo de frequência aqui, aciona o diéser para fazer a retirada dela. Essa é a primeira coisa que eu fiz, colocar um diéser aí para dar uma limpada. A segunda coisa que eu fiz, isso pode ser antes do EQ ou depois, mas geralmente eu gosto de fazer antes do EQ, é controlar o volume. Aí eu para não fazer tudo na automação e não pecar na possibilidade de ter que depois ficar mexendo na automação toda vez, porque quando você comprime e quando você trabalha depois com outras coisas após a equalização, a possibilidade de você mexer muito na automação de vocal em relação a volume é grande. Então, para não acontecer isso, eu preferi trabalhar mais com o Vocal Rider, que é esse cara aqui da Waves, que me dá uma garantia maior. E aí você seta os parâmetros aqui do jeito que você quer, e ele controla para você a altura no máximo que ela vai e no mínimo que você quer que ela vá, para que você tenha um nível de normalização, vamos dizer assim, né? Não é uma normalização de volume, né? Mas um nível de permanência do volume que não exceda aquele range que está passando ali. Por quê? Porque lá na frente, ó, aqui ela vai cantar mais alto, ó. A vida não morre jamais. E aí, para que não exceda esse volume, quem faz esse controle é o Vocal Rider. Depois do Vocal Rider, eu coloquei o EQ, como eu mostrei, e aí me deu trabalho, porque tiveram várias frequências que em 3 partes da música estavam bem fora, no sentido de causar esse efeito fora, que a gente, né, aquele ardidinho aí que a gente tem, e como é a faixa de frequência foi muito, não estava tão linear, tiveram 2 frequências que eu tive que ser um pouquinho agressivo, vamos dizer assim. E aí usei um compressor. Você já deve estar notando a diferença aí absurda. Usei o mid-side cortando o grave e usei o parâmetro de buzz dentro do compressor para dar uma colada nele na música, tá? E aí não vou falar dos parâmetros aqui do compressor não, para não estender demais o vídeo. Tá cru ainda o som, né?
sem efeitos, outros. Depois eu coloquei esse cara aqui, ó, para abrir. E aí, pessoal, aí é uma decisão, tá? A minha decisão foi que eu poderia fazer dobras? Poderia. Ele não me mandou dobras de vocal, que é o que eu mais gosto de fazer. Simplesmente pegar um vocal, copiar X vezes e dar pan, nem sempre é aquilo que a gente quer e dar o resultado que a gente deseja, né? Porque eu não estou criando aquela famosa, aquele famoso elemento que a gente fala em mix, que é o centro fantasma aí. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu só tô, quando é um canal mono, a única coisa que eu estou fazendo é utilizando canais mono de forma a colocar eles para a direita e para a esquerda. Dá uma sensação de estéreo? Dá, né? Mas para que eu conseguisse aumentar essa sensação de que a voz estava com um pouquinho mais de expansão, eu preferi para essa música, de novo, é a escolha, eu preferi trabalhar com esse cara aqui. E aí ele já me deu vários efeitos, né? Aqui você pode tirar o efeito, colocar o efeito que você quiser. Te dá um pouquinho de reverb. Eu coloquei aqui um pouquinho do de-esser, tirando pouca coisa aqui, ó, menos 6 só. O mais importante é esse harmonize aqui, ó, que eu aumentei para a esquerda e para a direita um pouquinho, simulei uníssono, né? Deixa eu ver quanto está o percentual aqui, em aproximadamente 54% aí. E aí me deu essa diferença aí, ó. Ou seja, parece que tem mais duas pessoas cantando um pouquinho mais para trás ali, mas bem mais baixinho, e que dá essa sensação de voz um pouquinho mais expandida. Esse é um plugin sensacional. Eu gosto de trabalhar muito com esse plugin aqui, principalmente para vocal. E depois, deixa eu voltar aqui, acho que eu esqueci. Coloquei uma mandada para os bus. Deixa eu voltar o mixer aqui. Bus 13 e Bus 14. Bus 13 é um outro Valhalla, né, que é um reverb, e o Bus 14 é esse delayzinho aqui, que é um H delay, um H delay da Waves, que é um delay sensacional, é um dos delays que eu mais uso. Bem pouquinho. A vida não morre jamais. Foi isso que eu fiz no vocal. Aqui tem uma voz com um efeito a mais, que é a segunda voz dela lá no meio. É um efeito tipo quase que um telefone, não foi exatamente esse efeito de telefone que eu quis reproduzir aqui. Deixa eu colocar todos. Eu coloquei nesse pedacinho esse pitch shifter. Senhor. Se você ouvir com fone, você vai ver que tá com mix, tá com 20 cents em separação, assim, para dar aquele efeito que parece que ele tá expandindo. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre esse vocal doubler aqui, utilizando o pitch shifter. Vou mostrar uns macetes que eu aprendi, que são, cara, bem legais. É um plugin sensacional, muito simples de usar, mas dá para fazer bastante efeito. E tem a voz do Fabrício, que tá fazendo a segunda voz aqui, ó. Os plugins foram praticamente os mesmos, os parâmetros são totalmente diferentes, mas os plugins foram o mesmo. De-esser, Vocal Rider, o EQ, o compressor, o Ozone, o Isotope, desculpa, o Nectar 2. Eu gosto de usar esse Rock Epic balada aqui. Ainda não tem fé. Então eu trabalhei o vocal deles utilizando esses plugins. De novo, de-esser, Vocal Rider, equalização, a parte de compressão e o Isotope Nectar 2, que eu trabalhei algumas coisas em separado. Uma hora eu venho falar com mais detalhes sobre cada um dos plugins, porque é bastante coisa aí para falar para um vídeo. Esse vídeo nosso já está com 50 minutos, ou seja, é o parâmetro que eu estava adotando aí para a gente ficar nesse vídeo com no máximo 1 hora, para não ser um vídeo muito extenso, apesar de já ter sido, obviamente. E aí, pessoal, vamos voltar aqui para o meu mixer. Vocês viram que as mandadas eu fiz 4 mandadas, né? 2 delays e 2 reverbs, com parâmetros diferentes, um delay para voz e um delay para as guitarras, um reverb para a batera e um reverb para os outros instrumentos, inclusive o vocal.
E aí a intensidade dos reverbs eu controlo na mandada aqui, obviamente, no Sends. E a última coisa que eu faço, em termos de plugin, obviamente, que na verdade eu já seto isso lá no início, por isso que quando eu uso o template isso já está pronto, senão é uma das primeiras coisas que eu faço, e depois eu vou corrigindo, né? Mas numa mix é uma das últimas coisas que eu conserto, entre aspas, né? É a parte do Mix Bus. Por quê? Porque eu preciso simular a masterização. Então eu trabalhei de novo com esse equalizador aqui lá no Mix Bus. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Só para simular, eu vou printar essa mix sem eles, né, obviamente. E aí, compressão, simular um compressor, simulando o master, com o oversampling 4 aqui, o mid-side cortando o grave a 68 e a partir de 4.200 aqui no agudo. Coloquei esse ozone aqui para abrir o wide, né, no Modern Wide aí para dar um estéreo, e o limiter simulando, tá dando mais 8 aqui, simulando um limiter aí. Então esse foi o Mix Bus simulando a mixagem. Uma das últimas coisas que eu faço antes de printar, né, de preparar a música, vamos dizer assim, para master em si, é fazer as automações, né? Eu não falei aqui, mas é porque eu sempre deixo meio que para o final. Algumas coisas eu já vou fazendo ao longo, né, da mixagem. Por exemplo, automação de volume. Nesse caso aqui só tiveram automação de volume e uma automação, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que é uma automação de equalizador que eu fiz através de automação. Eu não vou me lembrar agora qual foi o canal, mas basicamente foi volume. E vocês viram que eu aqui no vocal, ó, como eu falei lá atrás, eu trabalhei o volume nessa parte aqui e trabalhei o volume no Vocal Rider também para fazer essa jogada. Não só trabalhar no volume, porque nem sempre a gente acerta 100% o volume da música utilizando apenas a automação. Então você tem que poder utilizar parâmetros diferentes. Eu utilizei automação e plugin para fazer as duas coisas. Então terminei de fazer a automação, e aí nesse caso dessa música, como é uma música gospel, pop ou rock, é o mesmo estilo, né? Se fosse uma música eletrônica, isso aí eu trabalharia bastante, porque você tem vários tipos de automação em música eletrônica que você faz, de equalização, pode fazer de compressão, pode fazer de um efeito específico, de um delay, enfim, você pode fazer várias automações. Nesse caso dessa música aqui eu fiz basicamente de volume e de 2 EQs, eu tenho que lembrar qual foi o canal aí. E depois, uma das coisas que eu confiro, né, antes de terminar, obviamente, é o meu meter aqui, porque eu preciso, além de saber como é que está sendo cortadas as frequências aqui, ó, deixa eu baixar um pouco mais, né? Eu não quero nada abaixo de 30, quero saber se tem alguma correlação, algum problema de fase que está acontecendo na música, nesse caso aqui não está, e se está indo no meu limite de menos 14 lufts aqui, que é o limite que eu quero dar na simulação da master, porque se eu tirar aqui todos esses plugins, eu preciso ter entre menos 6 e menos 9. Eu gosto de trabalhar, o meu trabalho eu faço com foco em ter menos 9. Mas se por alguma questão eu mixei a música, ela ficou um pouquinho mais alta e eu entreguei para master, seja eu mesmo que vá fazer ou uma outra pessoa com menos 6, está dentro de um limite aceitável. Então é isso que eu faço. Confiro se está certinho, se está me dando entre menos 6 e menos 9 aqui, ó, tá certinho lá. Tá vendo? Para que eu consiga trabalhar isso da melhor forma possível ao longo da... E outra, né, gente? Aí tem um pouco de conceito aqui também. Loudness, né, você tem que saber que você vai sempre ter um volume médio. Lufts é algo que você vai ter que trabalhar, porque com menos 14 é o que as principais plataformas exigem, principalmente Spotify, que hoje é a principal plataforma que todo mundo divulga nele, né? Então você tem que ter isso aí. E eu sempre vou fazendo, pessoal, ao longo da minha mix, um check de mono. E eu faço com esse plugin aqui, ó.
com um plugin de ganho, simplesmente colocando ela em mono aqui, ó. E eu vou pré-mixando ela ao longo, né, da própria mixagem, ouvindo em mono, porque se ela fica boa em mono, em estéreo ela vai ficar com quase toda certeza. Se ela ficar ruim em mono, em estéreo ela também vai ficar bastante ruim. Então eu vou utilizando o mono, às vezes inverto fase aqui para ver se tem alguma correlação de fase e checo essa inversão de fase aqui, né? Só basta colocar esse plugin aqui antes. Vou voltar para o estéreo. Aí volta a correlação lá, porque é no estéreo que tem correlação de fase. Ó, vou inverter a fase agora, ó, LR. Agora eu vou inverter só pro L. Vai ficar do lado esquerdo. Agora eu vou inverter de novo. E vou pro mono. Ok? Então eu vou fazendo essas conferências e aqui tudo eu uso o plugin do próprio Logic, não tem nenhum mistério usar outros tipos de plugin para fazer isso, porque são coisas bastante simples. Às vezes eu uso o Span, que é um plugin para ver os gráficos, mas eu uso mais na Master do que na Mix em si. E é isso, pessoal. Eu acho que deu aí para ter uma ideia. Para finalizar a mixagem e preparar essa música para masterização, o que eu faço? Deixar, né, todos os canais prontos, desabilito aqui todos os plugins que são de efeito e que eventualmente causariam aí algo para não deixar a música soando do jeito que eu quero, dou uma conferida lá no mixer para ver se estão todos os efeitos funcionando certinho, exceto os do Mix Buzz aqui, né, os do Master, e aí vou lá, dou um bounce nessa música em waves, 24 bits, 44 e 100, do início até o final, deixo o áudio tail, nessa música ele tem uma saidinha aqui, né, mas coloco aqui no interleave, não coloco dithering e exporto essa música em waves. E aí, só para mostrar para vocês como é que eu faço esse approach aqui de salvar, eu sempre vou salvando, né, eu faço de 2 a 3 versões para mim mesmo, aí faço alguma correção antes de mandar para o cliente a mix final, que na verdade é essa mix aqui, ó. Eu ponho sempre o nome Acorda Senhor, nesse caso o nome da música, Mix for Master, mixagem para masterização, e a versão que eu fiz, que foi a última versão, eu fiz 3 para mim, porque eu já fui conferindo e ouvindo, inclusive ouço no carro, ouço no fone, ouço no celular e tal, antes de mandar para o cliente. A última que eu mandei para o cliente que ficou fechada, que ele gostou, foi a 4.4, tá ok? Essa é a forma como eu entrego aí a mix para o cliente, para ele aprovar. Aprovando, eu passo para masterização. Isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Pessoal, sei que um vídeo desse é um pouquinho mais extenso que o normal, está dando aí 58 minutos, meu limite era 1 hora, acho que eu vou conseguir cumprir. Espero que tenha dado para vocês entenderem esse approach como um todo e que esse approach sirva aí para vocês pelo menos se orientarem, né? Quem não tem uma noção, né, desse processo aí como um todo, acho que é interessante saber. E se você assistiu o vídeo, procure assistir o vídeo mais de uma vez para você entender algumas nuances que eu falei. Obviamente, quando a gente fala, né, uma pessoa que trabalha com isso, fala certas coisas de maneira mais rápida, e não dá para falar de tudo, né? Por exemplo, não falei dos pans aqui, né? Mas na mixagem, obviamente, a gente tem que trabalhar os pans, e aqui quando a gente tem equipamentos ou, por exemplo, teclados aqui como cordas, eu coloquei mais 6 para um, menos 6 para o outro. Na bateria, os pratos, eu entendo, eu sei tocar um pouquinho de bateria, então eu sempre coloco, né, os pratos de saída mais para a direita. Se a gente abrir aqui, não entrei em detalhes disso porque faz parte da própria mixagem, né? Mas se você for olhar aqui, ó, da esquerda para a direita, como se você estivesse simulando um baterista, isso a gente tem que simular aqui também em relação a pans. Os pans de vocal, se você tiver mais de um vocal, e assim por diante, né? Não dá para entrar em detalhes, esse aqui não é um vídeo especificamente falando de como a gente faz a mixagem, mas do que é o approach desse passo a passo, que eu acho que é também bastante importante e eu acho que pode te ajudar. Tá ok, pessoal? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê uma força aí, comunize esses vídeos, coloque seu comentário,
interagido com bastante pessoas a partir do nosso canal do YouTube, tem sido bem legal. Então coloque seu comentário aí, me fale o que você achou. Se você tem sugestão, mande a sua sugestão, mas o principal, se inscreva, tanto no canal quanto na nossa comunidade do Telegram Indústria da Música. E se você ainda não viu o nosso curso de estratégia e planejamento para carreira e home studio, ainda está com inscrição aberta. Está com preço bastante interessante aí para o volume de coisas que esse curso fornece. Então, se você é uma pessoa que está querendo transformar sua carreira ou seu home studio num negócio, você vai precisar começar a pensar o que é que você vai precisar de forma estratégica, né? E lá nesse curso eu detalho tudo aquilo que está aqui, ó, ali naquela parede lá atrás. É o meu mapa estratégico da indústria da música. Eu ensino a fazer aquilo ali para vocês, e o planejamento do seu negócio, do seu home studio, da sua carreira. Não tem esse curso, como esse curso no Brasil, não desenvolveram ainda, é um curso inovador. Investi muitos meses para fazer esse curso e deixá-lo pronto. Espero que quem esteja fazendo aí esteja gostando. E se você não conhece, vai lá, dá uma clicada lá no site, procure ver o que esse curso tem e se ele também pode servir, pode te ajudar a transformar a sua carreira ou seu home studio num negócio que dê grana, que você consiga cada vez mais viver melhor da música. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.